Bom dia, mais um estudo do Vem Segue. Hoje eu vou compartilhar aqui Jacó, capítulo 6. Ontem eu fiquei de trazer uma pesquisa que era o total de membros da igreja. Eu olhei no site hoje e nós somos mais de 15 milhões de membros da igreja, tá bom? É um número formidável, mas não dá para nós batermos palma e comemorar, porque no planeta hoje nós temos 7,7 bilhões de pessoas. Por isso que as escrituras, quando nos cita o povo do convênio do Senhor, cita como não ter mais pequeno rebanho, ou que e nós éramos poucos, né? Comparado com essa vinha inteira aqui. Né? Mas o nosso papel é fazer a coligação de Israel. A coligação de Israel é feita por meio das pessoas entrar para o Evangelho de Jesus Cristo, serem batizadas, fazer convênio com Deus. Então o nosso papel de coligar Israel é compartilhar o evangelho com as outras pessoas, convidando as pessoas para receber os missionários na casa delas, convidando elas para uma reunião na nossa casa, uma leitura das escrituras, convidando elas para as reuniões da igreja. Então é dessa maneira que nós compartilhamos o evangelho e fazemos a coligação de Israel, compartilhando esse vídeo com as pessoas. Então é dessa maneira. Hoje eu vou compartilhar aqui Jacó, capítulo 6. Jacó ele tinha explicado anteriormente aqui sobre a alegoria das oliveiras. E aqui logo no versículo 4 ele diz o seguinte: E qual misericordioso é o nosso Deus para conosco, porque ele se lembra da casa de Israel, tanto das raízes como dos ramos, e estende o seu braço o dia inteiro. E eles são um povo obstinado e contestador. Mas todos os que não endurecem o coração serão salvos no reino de Deus. Né? Engraçado que ele fala aqui que nós somos um povo obstinado e contestador. A gente está sempre contestando ali o que o Senhor está falando. Né? Por que eu tenho que guardar esse mandamento de Deus? Por que eu tenho que ir para a igreja? Então a gente está sempre contestando ali. Por que eu tenho que falar do Evangelho? Então a gente fica contestando o mandamento do Senhor e isso não é bom. A partir do versículo 5 aqui, eu convido você a prestar atenção como Jacó está sendo claro nas suas palavras, tá bom? Como ele é sem rodeio, ele fala direto ali no ponto que nós precisamos fazer. Em minhas próprias palavras, quando eu estava lendo esse texto aqui, eu imagino, em minhas próprias palavras, seria como eu estivesse dizendo assim, você sabe os mandamentos de Deus, você sabe o que você precisa fazer, você tem que se batizar para entrar no reino de Deus. O que você quer? Você quer morrer? A morte que Jacó está citando aqui é a morte espiritual, que é viver afastado da presença de Deus. Tá bom? Então é essa morte que ele está citando aqui. Então ele fala claramente, vamos prestar atenção aqui, versículo 5 em diante, diz assim: Portanto, meus amados irmãos, eu vos suplico com palavras solenes, que vos arrependais e que vos apegueis a Deus de todo o coração, como ele se apega a vós. E enquanto o seu braço de misericórdia estiver estendido para vós, à luz do dia, não endureçais o coração. Sim, se hoje quiserdes ouvir a sua voz, não endureçais o coração. Pois por que desejais morrer? Pois eis que após haverdes sido nutrido pela boa palavra de Deus o dia inteiro, produzireis frutos maus, para serdes cortados e lançados no fogo? Eis que rejeitarei essas palavras, rejeitarei as palavras dos profetas, rejeitarei todas as palavras que foram ditas sobre Cristo, e depois de tantos os que haverem falado sobre ele. E negareis a boa palavra de Cristo, e o poder de Deus, e o dom do Espírito Santo, e sufocareis o Espírito Santo, desdenhando o plano de redenção que foi preparado para vós? Não sabeis que, se fizerdes essas coisas, o poder da redenção e da ressurreição que está em Cristo vos levará, com vergonha e terrível culpa, ao tribunal de Deus? Meus amados irmãos, arrependei-vos e entrais pela porta estreita, e continuai no caminho apertado, até que obtenhas a vida eterna. Sede sábios, o que mais poderei dizer? Então Jacó ele é sem rodeio aqui, ele fala direto ali ao ponto. Né? Essa palavra quando ele fala aqui, sede sábios, o que mais poderei dizer? Né? Me lembra uma história, né, sobre
o que é sabedoria e o que é conhecimento, tá bom? Vamos supor um médico, né? Um médico ele pode saber todos os efeitos e os males que uma substância pode fazer. Vamos colocar aqui o cigarro, por exemplo. Todos os mal que o cigarro ele pode trazer para o corpo. Ele pode estudar e saber todos os males que isso traz, né? Porém, ele pode não usar a sabedoria dele e fazer uso dessa substância. Aí, nesse caso, eu posso dizer que aquele médico ele tem um conhecimento, mas ele não é sábio para aplicar aquele conhecimento na sua vida. Então, sabedoria para o povo de Israel é o quê? É o uso correto do conhecimento. Nós obtemos o conhecimento e nós utilizamos esse conhecimento a nosso favor. Então, a sabedoria é o uso correto do conhecimento. Então, Jacó ele falou claramente aqui, temos que guardar os mandamentos de Deus, temos que ser batizados, fazer essas coisas, né? Para nós entrarmos no reino de Deus. Sede sábios, o que mais podereis dizer? Então eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.